Pronto, foi. Foi Entra ao aqui. vivo agora no... Ok. Foi. Estou entrando no Instagram. Ok. Instagram foi. Vamos só divulgar agora. Eu sei que a gente... Vamos divulgar agora o link para os nossos... Eu já divulguei. Está ao vivo no Instagram do Eduardo já. Já está ao vivo no Instagram do Eduardo? Ótimo. Já. Alguma outra divulgação necessária? Eu estou com retorno. Não, está no Instagram online e está ao vivo também no LinkedIn. Bora lá, Eu estou postando nas minhas redes sociais. Perfeito. Será que a Tatiane pegou de novo? Vamos lá. Eu estou colocando Pegou, aqui. tá aqui nas... Ok, sim. Deixa eu colocar nas redes. Eu estou postando nas redes sociais aqui. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim, eu também estou ouvindo. Ok, deixa eu só atualizando os grupos de WhatsApp. Eu, a princípio, acredito que esteja ao vivo no Twitter, aí eu não tenho como confirmar, porque eu sou de humanas, mas alguém consegue confirmar se eu estou ao vivo no meu Instagram? Está ao vivo no teu Instagram. Sendo que quem já estava aqui teve uma prévia de os bastidores da gente conversando, né, Ricardo? Tudo, todo mundo sabe que é a minha loucura, né? Eu não posso mexer na minha aba do Instagram. Aqui, Maria Paula está no Instagram, Fabrício, Chayenne, Rebeca, Mary, Tatá. Camila, acho que o Instagram está funcionando, galera. Aleluia, 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 aleluia. Vamos começar então? Espera aí, deixa eu tomar um golinho aqui de vinho, porque é suco de uva. Bom, eu sei que o pessoal está entrando, e aí a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que está acontecendo, o que vai acontecer. Não é um Globo Repórter, mas é para onde vai, de onde veio, o que comem e o que fazem essas pessoas e por que elas se reúnem, né? Nós somos 5 pessoas de áreas totalmente diferentes que nos conhecemos numa imersão no Vale do Silício. E aí eu gosto muito de parafrasear o que a Camila falou uma vez, que é um choque de galáxias, né? A gente se encontrou e se conheceu na feira, numa imersão da Startse, e ficamos muito próximos, muito amigos, e desde então a gente tem desenvolvido projetos em parceria em diversas áreas, né? Diversas áreas e com conhecimentos diferentes. A gente diz que provavelmente é um encontro de... Eu digo que é um encontro de dimensões, né? Porque a gente se comunica na gritaria, na correria, na loucura. E a gente esteve recentemente no AI4, que é o maior evento... Olha o chat. Você está falando comigo, Camila? Camilinha, seu áudio está ligado. Não, estou falando com o Ricardo para ele olhar o chat. Tá. Sim, eu sei. Eu estou falando com o Ricardo. É mímica para o Ricardo. Estava traduzindo para Libras. Por um momento eu achei que estava traduzindo. Tá. Então, assim... Para olhar o chat. A gente se conheceu e a gente se encontrou novamente no AI4, que foi esse evento em Las Vegas, em que a gente levou familiares e colaboradores e amigos, e a gente fez um projeto que é dividir para conquistar. Então, a gente se dividiu ao longo desses dias de evento, e cada um ia para uma área diferente, visitar momentos diferentes, porque somos de áreas diferentes, de expertises diferentes, e no final do dia a gente se reconectava, encontrava e discutia, e fazia coisas muito malucas, né, para o nosso cérebro pegar no tranco, porque é uma loucura esses encontros. Então, a ideia para quem está assistindo hoje é que a gente possa compartilhar um pouquinho o que a gente aprendeu lá, né? Somos de áreas diferentes, com vivências diferentes, com expertises diferentes. Só que a gente viu tanta coisa legal, tanta coisa, tanta coisa, e isso, de uma certa maneira, a gente começa a ver, né? Nos perfis de inteligência artificial, nas redes sociais, tem muita coisa para se compartilhar. E a gente sabe que não é todo mundo que tem condições de ir num evento desse, né? Eu sempre falo isso, são eventos caros, são eventos que têm um investimento muito grande. Então, a ideia hoje é a gente conseguir compartilhar e vocês entenderem
Como é que funciona essa loucura? Como é que funciona essa loucura na nossa cabeça dessas 5 pessoas que se conheceram no Vale do Silício e que têm uma vivência muito, muito diferente? A gente estava tentando conversar um pouquinho antes aqui quem ia começar. A minha sugestão era para que Camila começasse, mas ela disse que não quer começar. Então, eu quero ver com o Ricardo. Primeiro, assim, antes da gente pensar em começar, vamos se apresentar, né? Vamos se apresentar. Aí, Camila, você começa a apresentação, porque, né, vamos fazer a educação. Vamos lá, pessoal. Tudo bem. Consigo Meninos, todo mundo, começar boa ouvindo. noite. Eu sou a Ana quiser. Camila. Tá, estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Tá. Sim. Eu sou a Camila Almeida. Eu sou médica neurologista, neurofisiologista. Então, para traduzir, eu comecei com a parte de epilepsia e eletroencefalo e depois eu fui para a parte de monitoração. Então, o que é a monitoração? Aqueles vídeos que vocês veem de cirurgia de paciente acordado, de paciente falando durante a cirurgia, enfim, é aquilo ali que eu faço. Então, não necessariamente sempre com o paciente acordado, mas eu fico monitorando todos os nervos do cérebro enquanto está ocorrendo uma cirurgia que possa colocar tanto o cérebro quanto os nervos em risco, exatamente para tentar garantir e trazer mais proteção para o paciente. Então, esse é meu dia a dia. E eu fui porque eu comecei a me interessar por inteligência artificial, porque eu tenho a mesma visão que é a visão lá do presidente do Einstein, que ele falou que o médico ele não vai ser substituído pela IA, mas ele vai ser substituído talvez pelo médico que sabe IA e que usa IA e que conhece a IA. Então a gente não tem que ter receio ou medo de conhecer e utilizar a nosso favor. Então por isso que eu comecei a ser empreitada dentro de inteligência artificial. Obrigado, amor. Ricardo, acho que caiu. Ricardinho caiu, né? Então, vamos lá. Isso, Jeff, vamos vai pro se próximo. apresentando enquanto o Ricardinho volta. Jeff. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Jeff. Eu sou da área de tecnologia, né? Eu já tenho muitos anos de experiência em desenvolvimento de sistemas, que era um carro-chefe, e depois também acabei indo para a área de infraestrutura, né, de redes, principalmente. Sou DBA em MariaDB também, e acabo que minha área é muito voltada para essa parte de inteligência artificial, machine learning, e tem um sério Big Data, aí acaba que não tem como fugir agora da realidade que se tornou, né, hoje, né? Tudo envolve inteligência artificial, armazenamento é Big Data, não tem jeito. Então a gente está indo na evolução e tentando levar o que a gente tem. Hoje eu estou mais indo atrás de projetos novos, vamos dizer assim, e tem 2 empresas que, vamos dizer assim, se toca sozinha, e acaba que eu estou indo tentando as tecnologias para a gente trazer até mesmo para essas empresas também. E aí estou indo atrás dessa parte de inteligência artificial, que eu acho que é primordial em todas as empresas, né? Obrigado, Jeff. Fabrício, quer se apresentar? Depois do Ricardo, pode ser? Bom, pessoal, meu nome é Fabrício, sou um apaixonado por tecnologia. Eu sou sócio e CTO do Grupo Elever, que é um grupo de empresas todas voltadas para a área de tecnologia e segurança, correlatos. Existe uma grande mudança na minha área, que antigamente as câmeras de segurança pública elas só gravavam e olhavam ao vivo. Hoje o Big Brother da vida está muito mais inteligente, faz muito mais que isso. E é isso. Então, a inteligência artificial ela entrou nessa parte para realmente revolucionar dos 2 anos para cá, que começou a mudar. Obrigado, Fabrício. Ricardo, já está tranquilo aí? Está segura a conexão? Sim. Voltou aqui a conexão. Estava dando oscilada aqui, pessoal. Eu sou Ricardo Miluzzi, né? Sou da área de tecnologia desde que eu me conheço por gente, né? Tentei fazer outras coisas, mas sempre a área de TI me puxa de volta. Em 2022, e lá eu me apaixonei pela parte de inteligência artificial, né? Foi bem no lançamento da OpenAI, então não se falava em outra coisa disso. Agora, esse ano, quando a gente voltou um pouco mais estruturado, né, com mais conhecimento sobre a área, deu para ver que evoluiu bastante a área de tecnologia, principalmente com IA,
mas ainda tem muita teoria e pouca aplicabilidade, né? É isso que a gente foi conferir lá em Las Vegas para ver se o pessoal estava aplicando isso mesmo no dia a dia. A gente vai contar um pouquinho aqui para vocês sobre isso depois. Obrigado, Ricardo. Para o pessoal que aqui é meu aluno, que me segue, vocês devem conhecer. Esse é o meu esquadrão, que eu chamo meu grupo, e vocês vão reconhecer cada um que eu falo. É porque eu falo muito de vocês nos treinamentos. Então, eu falo assim, a Camila, eu chamo ela de Meredith Grey, porque é aquela pessoa que vai descobrir a cura do Alzheimer com alguma coisa. Tenho certeza, porque é assim... É assim nos seriados, eu sei que é assim nos seriados. Eu sempre falo que o Ricardo que me ensina tudo de agentes, o Jeff é o crânio inteligente que vem com uma pincelada assim, Fabrício que entende tudo de tecnologia, avião e máquina, equipamento, que eu fico assim, E aí a gente se pergunta assim, o que 5 pessoas completamente diferentes se conectaram e conseguem dialogar de uma maneira que a gente consegue exponenciar as nossas inteligências. É como... Eu sempre digo, inteligência artificial com a inteligência humana, ela vai gerar inteligência exponencial. E é isso que a gente faz, a gente exponencializa a nossa inteligência e a gente se completa em áreas totalmente diferentes, porque eu tenho vivências, a Camila, o Ricardo, o Fabrício, o Jeff, e aí a gente consegue um ajudar o outro nesse modelo que é colaborativo de construção, de criação. Então, agora a gente vai tentar falar um pouquinho de cada área, cada um explicar um pouquinho das suas expertises, o que assistiu por lá e tal. Camilinha disse que não queria começar. Quem quer começar? Não. Senão eu vou fazer que nem professor, vou apontar o dedo e fazer assim, você. A minha área, assim, não sei assim, qual que é o público que está pegando aí agora no momento, né? Vamos dizer não assim, importa. da live. Mas, não assim, importa. É bem técnica mesmo, em questão, assim, vamos jogar para o meu ambiente, né? A gente viu que, como essa revolução de IA se tornou mundial, né? Não tem jeito de fugir mais disso, todas as plataformas que eu estou vendo, elas já estão entrando no meio de protocolos que conversam com as IAs. Então, é isso que a gente está vendo, que eu vi bastante isso lá no IA4, que é um protocolo que chama MCP, e as plataformas estão desenvolvendo coisas para fazer essa interação mais dinâmica e rápida com a IA. E a IA pode ser diversas, né? Pode ser uma LLM da OpenAI, um DeepSeek, alguma coisa ali que vai pegar o protocolo MCP ali e já vai fazer consultas. Uma coisa que eu vi muito ali que pessoal... Deixa eu tirar uma dúvida com você, Jeff. Assim, eu sei que deve ser dúvida de quem está assistindo, porque é dúvida minha. Então, só para... Quando você fala de MCP, a gente está falando de agentes de inteligência artificial e que se comunicam. O que seria esse MCP que você fala? É um módulo de dados? Explica para quem não é da área, porque assim, eu também... porque eu aprendo muito com vocês, mas eu tenho que falar assim, ei, volta nessa partezinha aqui que o tio não está pegando. O que é esse MCP? Isso, seria assim, vamos jogar um agente, você vai criar um agente ali e você precisa comunicar com alguma ferramenta, né? Tá. Então, essa comunicação entre o agente e a ferramenta, ela usa esse protocolo, que é o MCP. Né? Então, assim, essa comunicação entre eles. E aí, assim, é como se fosse o antigo nosso, de internet, que é o HTTP, né? Quando você chama um site, ele tem o protocolo HTTP. Então, eles desenvolveram agora o protocolo MCP para fazer essa junção entre agentes, ou pode ter outras funções futuramente, né? Mas agora, específico que eles estão criando é para agentes. Então, você vai ter o agente que vai conectar numa ferramenta, igual um Gmail da vida, de uma forma dinâmica, ali, já pronta, vamos dizer assim. O Gmail já vai te entregar, seu MCP é tal, sua chave, e faz a conexão. Aí, eu quero criar um e-mail. Então, o seu agente já vai conectar com a TU, vamos dizer, que eu acho que a TU já é mais conhecida ali, né? No meio dos agentes, e acaba fazendo essa interligação. Isso, assim, Edu, todas as grandes plataformas, né, de multi-agentes que você usa, por exemplo, Humanos, o Genspark, todas elas usam um protocolo de MCP por trás. Os navegadores que a gente estava testando, igual o Comet, igual os navegadores que já têm inteligência artificial embutida por trás para os agentes executarem, eles usam o protocolo de MCP por trás para fazer toda essa orquestração. Tá?
É uma coisa que para o usuário final ela é invisível, mas para quem está se preocupando em criar os componentes de agentes, ele é importante. Entendi. Deixa eu só responder uma pergunta que fizeram aqui no Instagram, só para quem ainda não está muito atento. Assistentes de inteligência artificial são os GPTs e os GEMs que você cria e você dá comandos e eles executam. Agentes de inteligência artificial são agentes autônomos, eles trabalham, aí você tem que fazer todo um fluxograma, construir o agente, utilizar. É isso que o Jeff está trazendo, que assim, isso chamou muita atenção no Congresso, Jeff, porque assim, tudo era agentes e MCP. Como é que você vê isso, por exemplo, você consegue traduzir para a gente no que isso pode mudar nos mercados que você atua ou nas áreas da saúde? Onde é que você vê a aplicabilidade disso para transformar isso para a prática da gente, de quem tiver? Vamos jogar até assim, em questão da saúde, né? Vamos supor, né? Tá. O governo pode criar o seu MCP. Ele pode criar o seu MCP de protocolo, né? Ali, você pode... e disponibilizar isso para a população. Então, assim, seu agente, vamos supor, vamos jogar aí um médico virtual, vamos supor, né? Eu tô com uma dor em tal lugar. Talvez ele vai lá no órgão de saúde, via protocolo MCP, e consulta todo o seu histórico e já traz ali para o seu agente tudo mastigado ali, falando, o histórico dele é esse. Será que o que ele tem de problema ali? Tá. Entendi. Mas aí a gente teria que pensar legislação de LGPD e as questões do Conselho de Medicina, de acesso a prontuário, de dados. Tem uma legislação brasileira que pega aí nesse processo. Isso, assim, isso em meio saúde, né? Mas, assim, a gente pode generalizar isso no contexto geral. Educação. Por exemplo, eu posso pegar um sistema que é frente de caixa de um supermercado, por exemplo, embutir o MCP que o cara vai jogar a venda automatizada por um agente. Quem criou esse MCP foi a própria empresa que está do software, entendeu? Então ela só vai disponibilizar isso para o mercado. Jeff, a facilidade de comunicação é melhor. Jeff, tu diria que é o futuro ou o presente subir funcionários, fazer o upload ao invés de algumas contratações? O futuro é subir funcionário nessa parte aí de automáticas, né? Mas eu entendi a pergunta. Ainda é futuro, Fabrício, porque ainda existe uma construção. É o que eu falo muito para os clientes que eu atendo, né? Tem um longo passo para você percorrer para você conseguir chegar nesse nível de automação já com os MCPs, tá? Normalmente a gente começa com modelos muito mais simples, né? Então, o que eu sempre brinco, né? Vamos pegar um problema grande, vamos quebrar esse problema em probleminhas menores, vamos resolver pontualmente cada um dos problemas. Então, a gente cria agentes que funcionam de formas individuais para resolver cada um dos problemas. Vou dar um exemplo. Para fazer análise de crédito. Para fazer análise de crédito, eu posso ter um pedaço do agente que vai ler todos esses documentos e fazer uma pré-análise de crédito e devolver essa pré-análise de crédito. Eu posso ter um outro agente que vai pegar essa pré-análise de crédito, que vai consultar um sistema legado e vai me dar o limite desse cliente de acordo com a pré-análise de crédito. Só que você entendeu que eu tenho coisas rodando separadamente? No MCP, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar tudo isso que já está validado, funcionando individualmente, eu vou colocar eles para que eles se conversem e façam o trabalho inteiro sozinhos, de forma autônoma. Então, o que eu sempre levo, né, para os clientes, assim, vamos fazer pequenas resoluções, vamos resolver pequenos problemas e testar que está muito bem validado. Então, às vezes eu passo, sei lá, um mês testando um agente ou um assistente que faz uma validação de crédito. Ou seja, eu simplesmente pego os documentos e faço uma avaliação e dou um parecer. Legal, isso está bem testado, está funcionando, aí eu vou para o seguinte passo. O que é o seguinte passo? É pegar essa análise, ver o histórico de compras ou de solicitação de crédito desse cliente e tomar uma decisão de quanto eu posso ou não disponibilizar de limite para ele com base no crédito que eu analisei. Eu faço uma segunda etapa do processo. A terceira etapa pode ser, por exemplo, uma padronização da notificação para esse cliente de que o crédito foi aprovado e qual a continuidade que ele pode fazer. A quinta etapa é, legal, o cliente vai formalizar e vai me mandar algum tipo de documentação, assinar um contrato. Então, você faz isso pontualmente e depois você se preocupa em fazer essa automação. O que eu tenho visto muito no mercado é os agentes e os assistentes, eles estão sendo muito difundidos e é muito falado sobre. Só que a gente tem poucos casos de aplicabilidade.
né? Eu falo que dentro dos clientes que eu tenho, a gente tem aí mais de 50 casos de sucesso, mas dificilmente você vê alguém falando da implementação dos agentes. Você vê muita ferramentinha que resolve um problema pontual e que fala que é multi-agentes, mas ele cria um agente para fazer uma situação muito específica. Ele não tem um protocolo de comunicação por trás, né? Então você resolve um problema, mas você resolve um problema pontual. Ricardo, me dá um exemplo disso na educação. Tá. Vamos lá, educação. Você pode ter um agente que vai pegar e vai fazer... Eu dei um exemplo disso hoje quando eu estava fazendo a palestra para o cliente, né? Imagina dentro da educação você ter um sistema que você pode personalizar o aprendizado para cada aluno de acordo com o que as pessoas gostam de entender. Então imagina assim, ó, eu, Ricardo, eu sou mais visual, então vai ter um material preparado pelo professor e eu vou ter um agente que eu vou falar assim, ó, legal, eu quero que você faça uma apresentação do conteúdo que o Dr. Eduardo criou para mim. Legal, ele vai pegar e vai fazer um conteúdo, então eu vou ter um agente que transforma a tua informação, a informação da sua aula, num conteúdo gráfico para mim. A Camila, ela gosta de ouvir um podcast, ela pode ter um agente que vai pegar todo o seu conteúdo e criar um podcast com 2 pessoas conversando para que ela ouça no carro enquanto ela está indo trabalhar. O Fabrício gosta de ler, então ele só vai simplesmente pegar esse material que você já disponibilizou e entregar para ele. O Jeff, ele gosta de mapa mental, ele gosta de estudar com mapa mental. Ele pode ter um agente ou um assistente que vai criar o mapa mental para ele. E você pode ter tudo isso funcionando separadamente, com uma função, ou você pode ter um sistema de multi-agentes que ele vai passar a informação de um para o outro e no final ele te entrega todas essas opções, tá? Nossa, eu fiquei em choque agora, porque assim, isso, você sabe que essa é uma área que me interessa muito e conseguir entender agora. Porque assim, eu consigo então construir multi-agentes fazendo todos os assistentes que eu queria. Eu lembrei muito do notebook LM, que tem essa função, mas não é essa coisa perfeita ainda, né? Então, assim, para a educação... Eu só acho que a gente precisa desmistificar um pouquinho essa questão de, para tudo, a gente precisa criar um agente ou um assistente. Porque eu acho que de tanta gente ouvir falar, tem muita gente que entende que, putz, para eu usar IA, eu tenho que criar um agente, eu tenho que criar um assistente, né? Eu tive um exemplo aqui em casa essa semana passada, né? Minha esposa chegou, precisava fazer uma análise de matrícula de imóvel. E aí ela chegou, vamos fazer um agente para fazer a análise da matrícula, tudo. Eu fui lá no Perplexity, criei o agente para ela, criei no ChatGPT no projeto e fiz as 2 opções. Falei, olha o resultado de um, olha o resultado de outro. Falei, mas quer ver, faz uma coisa mais simples. A matrícula não tem dados sensíveis, se você pode em qualquer cartório pedir uma matrícula de imóvel, então é uma informação que você pode subir sem problema nenhum. Eu falei para ela, pega essa informação e joga direto num prompt do Perplexity e fala assim, ó, faça a análise dessa matrícula do imóvel para mim, sem ter nenhum agente estruturado, sem nada. Ele fez uma análise muito melhor do que qualquer jurídico faria. Entendeu? Então a gente tem que desmistificar isso, que para tudo eu preciso de um agente ou de um assistente. Eu sempre falo assim, eu costumo fazer assistentes quando eu tenho um procedimento que eu faço repetidas vezes e várias vezes por dia e que tem início, meio e fim, que é só eu mandar para ele. Então, assim, analise esse protocolo, faça isso, responda isso. E aí eu crio um assistente. Não, agentes muito, assim, muito esporádicos, só quando eu penso... Porque, assim, eu sempre falo que se eu quiser criar um assistente, alguém já criou, já colocou na loja projetinho e a gente consegue. Jeff, então, assim, além de MCP, mais alguma coisa que você viu, assim, que ficou... isso aqui me chamou a atenção e vai bombar? Aí tem a questão de privacidade de dados, né? Que daí já entra a questão de ter a LLM server própria, né? Esse também é um caminho que não está muito difundido, mas acaba que em alguns setores precisa, né? Não tem como fugir disso, né? Quem tem alguns dados sensíveis que não podem ser expostos, né? Aí acaba que você tem que entrar nesse meio aí de criar seu servidor de LLM própria, né? Acaba que não está ainda muito na alta, né? Mas eu acho que vai ter muita gente procurando esse recurso no futuro. E acaba que entra nas questões que até as próprias empresas vão começar a cobrar isso, né? Vai ter uma cobrança, eu quero privacidade, aí você paga mais, né? Entendi, assim, eu entendi o que você quis dizer e eu acho que é um movimento que a gente tem visto, por exemplo,
Defensoria Pública, acho que de Manaus, criou a sua própria LLM para poder rodar ali dentro. Então, acho que daqui a pouco as empresas de médio e grande porte vão começar a criar essas LLMs fechadas nesse universo para garantir. Porque hoje acontece muito assim, quem é da Caixa Econômica pode usar o Copilot, quem é de tal empresa, da Bemol, usa a OpenAI, eles têm os contratos, mas eu acho que para empresas vai chegar um momento que a empresa vai ter que rodar a sua própria LLM, é isso mais ou menos que você está visualizando? Vai pelo nível da empresa, nesse caso, né? Realmente, e eu acho que o órgão público, todos vão usar próprio, não vai ter como fugir disso. Agora, realmente, tem alguns níveis de empresa que vai ter que usar próprio mesmo, não vai poder pagar. Mercado de trabalho para quem for da área investir aí, ó, gente. Esse é um que pode bombar aí. Eu não sei, eu ainda sou mais cético com isso. Eu acho que dificilmente as pessoas vão para um LLM proprietário por conta dos custos de processamento. É caro. Porque o que impede você de ter é basicamente o custo de processamento, né? Então, imagina que a OpenAI tem quantos milhões investidos em servidores para poder fazer o processamento. Né? A Oracle, quantos milhões ela não tem? A Amazon, quantos milhões não tem? Aí é o caso que realmente vai ser um público nichado, né? Vai ser grandes empresas. As grandes empresas, de repente, vai partir para o próprio. Mas, por um outro lado, também o custo de processamento está só baixando com o passar do tempo, né? Talvez em algum momento a linha se cruze de outra forma. Eu acho que no primeiro momento... Eu acho que no primeiro momento o movimento vai ser contratar as VPS privadas das empresas, então, sei lá, pegar um plano Teams, por exemplo, da OpenAI, que você tem mais garantia, pegar um plano corporate lá do Google, que você tem uma garantia de que os dados não vão ser treinados para a LLM deles. Então, todas as grandes LLMs hoje já oferecem planos corporate, né? É um pouco mais caro do que o plano individual que você paga, mas você tem uma confidencialidade porque você tem um ambiente apartado só para você. Pelas análises que eu fiz com alguns clientes, não valia a pena para ele ainda nesse momento fazer a migração para o processamento próprio. Só que você tem alguns surgimentos de LLMs, por exemplo, mais igual a Maritaca. Né? A Maritaca está com um lançamento muito forte, ela ainda é extremamente cara para o público brasileiro, mesmo sendo cobrado em real, ela sai quase 3 vezes o valor do que a gente tem praticado pelo OpenAI, por exemplo, quando você faz o consumo por APIs. Né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que colocar na balança, para que vai ser utilizada, qual é o pós e contra de cada uma delas, né? É o que a gente fala quando a gente está criando os agentes ou fazendo os assistentes, que cada um vai se comportar de um jeito e você tem as particularidades e os pós e contras de cada um das LLMs, né? Entendi. Camila. E tem a questão também, eu acho que o Edu uma vez falou que tem essa dificuldade, por exemplo, região Amazonas, né? Questão de conectividade, né? Aí talvez tenha algum outro projeto que pode ser que o LLM local fique bom. Pensei nisso, Jeff. Sabe o que eu pensei recentemente? Por exemplo, por mais que a gente tenha locais com conectividade muito boa aqui na Amazônia, tem muitos. Claro, tem também o Kiko dos Foguetes, a Starlink para cá, tal, mas seria muito interessante, e eu até conversei com isso com o Ricardo, quando lançaram o ChatGPT, aquele mini ou sei lá o quê, né? Aquele que roda numa máquina pequenininha, que, por exemplo, eu posso ter todos os periódicos, a base de dados científica rodando numa LLM para acesso em locais remotos, entendeu? E aí ela consegue trabalhar para esses alunos todo esse conteúdo. Mas é uma loucura para futuro, que eu acho que a gente consegue. Só para você ter noção, eu rodei a LLM da Yama em um Raspberry. Que é aqueles pequenininhos que você compra, né? Eu consegui rodar aqui em casa ele. Funcionou. Para quem não é da área, Raspberry, pelo que eu entendi com esse povo aí, é um computador que você compra as caixinhas desse tamanho, que parece um maço de cigarro, aí você monta uma máquina a partir daquilo. Foi o máximo que eu consegui entender, gente. Só que são máquinas, assim, com processamento baixo, memória, eu acho que o meu tem 8 GB de memória só, então, assim, dá para rodar alguma coisa local? Dá para rodar. Mas, lógico, se for colocar em escala, não dá, né? Mas um assistente igual de casa, hoje já tem, igual estilo a Alexa para ligar a luz, tá? Ele faz alguma coisa de automação, ele consegue fazer. Interessante. E isso, assim, rodando no próprio dispositivo, né? Entendi.
Vou puxar um negócio aqui, uma provocação agora, Camila. Logo para mim, né, Edu? Só porque a Não, gente amor, porque combina. Eu assim, eu fico costumo pensando, falar que a gente se encontrou, e eu falei com você. Quem acredita em vidas passadas, em alguma vida passada, eu falei com a gente se você. esbarrou. Alguém roubou, a gente se esbarrou na creche, Vamos lá, porque nós amiga. parecemos duas crianças juntas. A gente está falando, né, essas LLMs, essas inteligências artificiais, o que a gente vai fazer, né? Porque, assim, entendendo o que o Jeff já colocou também, né, uma tendência, talvez, que possa ter de pessoas criarem as suas próprias LLMs, até mesmo para baratear esse processo. Você acredita que grandes conglomerados, por exemplo, né, de saúde do Brasil, empresas grandes, né, porque a gente sabe que no público isso talvez demore um pouquinho, mas eu acho que já está entrando com muita força no privado, né? Você acha que é uma tendência criar LLMs para rodar dentro das instituições de saúde, segurando, rodando ali? O que você pensa? Eu vou pegar um Até vinho enquanto você está explicando. Só para ver, Edu, só complementando, Camilo, para você responder. Pensa só a LLM server num servidor, num ambiente de cirúrgico, local. É um ambiente que não pode ter queda de conexão, não pode ter nada. Se tiver alguma coisa rodando ali na hora, talvez vai ter que ser feito com alguma coisa local, para não ter perigo, né? Não é mais ou menos assim, Camilo? Então, exatamente. Então, o que acontece? Primeiro a gente tem que ter uma base boa. Ou seja, a gente tem que ter ou a conexão, uma infraestrutura para poder construir alguma coisa em cima daquilo e aquilo dali funcionar. Que é exatamente isso que às vezes falta, entendeu? Então a gente tem que dar um passo atrás para depois construir as coisas. E eu sempre costumo falar que na saúde, ela às vezes ela não caminha na mesma velocidade da inovação. Mas por que ela não caminha na mesma velocidade? Porque ela não tem capacidade? Não, ao contrário. Porque na saúde, a inovação vai impactar em você ou ajudar ou prejudicar muito a vida de uma pessoa. Então você tem que tomar cuidado. Por isso que na área da saúde, você tem o que é uma pesquisa? O que são os famosos testes, os ensaios clínicos? São coisas que são submetidos. Os hospitais têm comitê de ética, as universidades que estão linkadas aos hospitais têm comitê de ética. Então, aquilo que você vai fazer, um teste que pode implicar num prejuízo à vida humana, porque esse é o risco, no final das contas, ele tem que ser submetido a um projeto dentro de um comitê de ética. Isso não é muitas vezes assim, porque tem várias coisas que têm que ser analisadas, entendeu? Com relação à LLM e tudo mais, eu acho. O que eu tô vendo, a gente foi numa imersão também voltada para a área de saúde, que hoje está sendo o que está mais sendo se desenvolvido e mais falando, né? De você pegar e você ter ou criar uma LMM que ouve aquilo que você está conversando com o paciente e no final você tem aquilo dentro de um prontuário, sendo que você não precisa escrever mais. Uma amiga minha que eu vi que estava liderando um projeto que eu achei sensacional. Eu fiquei sabendo desse projeto já há algum tempo, né? Hoje talvez já não é tão novidade assim, mas na época que eu ouvi até um podcast onde ela apresentou lá no Neurology, que ela falou, o LLM dela, ela ouvia a conversa com o paciente e eles falavam diversas coisas, diversos assuntos e a LLM ela tinha a capacidade de organizar isso dentro daquilo que a gente organiza dentro de um prontuário médico. O que é a história atual da doença? Ela conseguia identificar o que era o histórico do paciente. Por exemplo, o paciente estava com dor de cabeça, mas ele tinha pressão alta, ele tinha diabetes. Então, isso não é a história da doença atual. A doença atual dele é a dor de cabeça. Ela conseguia entender que diabetes e pressão alta entrava como histórico do paciente. E ele organizava também histórico familiar. Se o paciente comentasse, então, mas a minha mãe também era hipertensa e ela morreu de câncer. Ele já jogava isso como histórico familiar. Então, ela não só transcrevia a consulta, mas ela tinha a capacidade de organizar aquilo. Para quem é médico, quem é da área de saúde, sabe que a gente faz uma organização em tópicos, né, de história da doença atual, histórico familiar, HPP, que é história patológica pregressa, quadro sindrômico. A gente faz exame físico, diagnóstico e conduta. Então, isso eu achei na época, quando eu ouvi o podcast dela, eu achei isso interessantíssimo, porque isso sobra tempo para a gente, da gente não ter que digitar e escrever. E a gente está vendo que hoje tem muitos agentes sendo criados, né? Porque parece que realmente
como é que eu posso dizer? A moda agora são os agentes, a gente de atendimento, a gente consulta, a gente no lugar da secretária, a gente para esse monte de coisa, para transcrever a consulta. Então, isso está sendo disseminado. E uma das coisas que até que eu ouvi também nessa imersão que a gente teve da área de saúde, um dos palestrantes perguntou: quem ainda faz prontuário de papel? Quem ainda escreve em prontuário de papel? O Ricardo e o Fabrício estavam comigo nessa imersão, e uma coisa que a gente comentou, e uma levantou a mão: eu escrevo ainda porque no meu local não está implantado isso. E a gente até comentei com o Ricardo, que tem muito mais gente aqui que com certeza ainda faz e escreve no papel, só que está às vezes com vergonha de levantar a mão. Ou seja, às vezes não tem nem esse acesso a uma coisa que não é uma inteligência artificial, que às vezes é um prontuário eletrônico. Mas com relação. Edu, quer falar alguma coisa? Quer me interromper? Porque aí eu vou para a parte de Vegas. Não. Tá. Eu estou pensando contigo que assim eu acredito piamente que o Brasil vai fazer um leapfrog em relação à saúde, sabe? Eu acho que, como nós temos o maior banco de dados de saúde do mundo, principalmente de atenção primária, eu acho que a gente tem grandes chances de utilizar isso. E é isso que você coloca, assim, você imagina o atendimento em que, em tempo real, e isso é possível, né? Enquanto você está tendo... Se a gente sabe que na saúde pública a gente tem, né, acho que o médico uma consulta a cada 12 minutos, né? Tem uma tabela que vocês cumprem e que todo mundo sabe como funciona. É muito mais tempo para você olhar para o sujeito, olhar para a demanda e escutar, do que ficar preenchendo o papel. E isso vai ser cada vez mais rápido, né? Ah, mas isso tira a capacidade clínica do médico? Não tira porque, assim, se a gente parar de usar GPS, a gente demora um pouquinho, mas a gente anda de mapa de novo. Eu consigo pegar um mapa de novo para andar, entendeu? Então, assim, se você aprende o caminho da lógica, aquilo está só te facilitando. Eu acho que na medicina, na saúde de maneira geral, a gente sabe que vai ser uma grande revolução. Mas vamos lá, o que mais? Aí 4. Então, aí indo para Vegas, que todo mundo sabe, o pessoal do grupo sabe que eu sou a pessoa criativa do grupo. Eu sou a empolgada do grupo e tenho, às vezes, várias ideias mirabolantes, é por isso que o grupo deu certo. Então, assim, eu tô vendo muita repetição com relação a gente, a reação antes da saúde, e Eduardo morre de rir, porque sabe como é que eu sou. E os meninos começam a rir, daqui a pouco o Ricardo tá vermelho de rir, porque eu sou assim. E uma coisa que eu achei fantástico quando eu vi uma palestra em Vegas, não vou fazer merchandise aqui, não vou falar o nome da empresa, mas a respeito de dispositivos, que a gente chama de wearable. Eu vi uma palestra sensacional, que só eu estava na palestra, eu falei para todo mundo ir, mas a gente foi dividir para conquistar. Então, eles estavam desenvolvendo, a gente já vê esses pequenos dispositivos. É um dispositivo de silicone pequeno, parece uma moeda, que ele fica no intradérmico, no subdérmico, ele é colocado. As pessoas já veem isso, por exemplo, para nível de glicose, né? Para diabetes, para pessoa que é diabetes. E ele mesmo falou que, né, uma das aplicabilidades desse dispositivo era exatamente para diabetes. Só que vamos colocar para um pensamento maior. Como é que ele começou a palestra? Ele começou. O que geralmente a IA faz? A IA, ela é um aprendizado, um treinamento e um rastreamento. E o rastreamento que é a parte legal aí da história, entendeu? Saindo um pouco dessa questão do repetitivo do agente, que daqui a pouco todo mundo vai ter o seu. Mas ele fala assim, ó, o objetivo final é o quê? É a solução do problema. E é isso que a gente quer. Na área de saúde também a gente quer isso. Então ele seta o objetivo, só que aí ele vai setar o objetivo e o alvo adaptado para a pessoa, fazendo um rastreio, dando um feedback personalizado. No caso da questão do diabetes, esse dispositivo ele era colorido. Então, na verdade, ele era branquinho. Se ele tivesse num alvo ok da glicose, ele ficava azulzinho. Se ele tivesse com uma glicose baixa, por exemplo, às vezes o paciente que usa insulina e às vezes não se alimenta logo depois, entendeu? Porque você faz o uso da insulina e você tem que se alimentar, então pode dar uma hipoglicemia. Então ele ficava, se não me engano, laranja, se não me engano. E se tivesse alto a glicemia, ele ficava amarelo. Então, o paciente tinha um feedback real time, entendeu? Por exemplo, se ele estivesse consumindo um suco de laranja, comendo um bolo e tudo mais, e isso levava ao questionamento, do tipo, eu tô ok agora? Por que sim ou por que não que eu tô ok? Então, dava esses insights, fazia ele pensar. Então, assim, o que eu posso fazer a respeito se eu não tô ok?
O que eu deveria estar prestando atenção? Então, ele cria como se fosse uma jornada e você vai acumulando exatamente esses dados, vai fazendo esse rastreio para você ter, num time, numa jornada de tempo, uma avaliação. Eu estou ok na maior parte do tempo ou não? Entendeu? Então, você dá um real time. Esse Gente, negócio que da diabetes. loucura. Louco, não, mas peraí, tem mais coisa. Calma que tem mais coisa, porque não para isso, é só o início da diabetes, a gente já meio que sabe. O Ricardo morre de rir comigo, porque ele já sabe. Aliás, o Ricardo é meu sócio, porque essas coisas de Vale do Silício rende essas coisas. A gente se encontra, já fica com o projeto junto, um vira sócio do outro e a gente começa a ter criatividade e produzir a respeito. Então, assim, isso foi o primeiro passo. Ele foi falando um que está em teste ainda, ele deixou claro que ainda é investigational, ou seja, ainda está em teste, mas que eu achei sensacional. Porque agora eles estão com a questão dos biomarcadores, eles estão fazendo para lactato, pensando em quê? Em atletas. Por quê? Porque, assim, só explicando, porque eu sei que nem todo mundo é da área de saúde, mas eu sou muito boa para explicar as coisas de uma forma bem E eu tranquila. também não entendo Você nada disso. Eu sou de humanas. Vai, explica. Por quando favor. você tá lá, quando você tá naquela atividade, principalmente pensando no atleta, que tem uma atividade rápida e um treino de alta performance e tudo mais, que às vezes tem que treinar todo dia pesado, você tem como se fosse fases do metabolismo. Então você tem um limiar do que a gente chama de metabolismo aeróbico, que é que ele tá gastando glicose, oxigênio e tudo mais. Você tem uma fase que a gente chama de limiar de lactato, e você tem uma fase de metabolismo, o limiar do metabolismo anaeróbico. Então, como que é feito hoje? Você às vezes para lá o treino, faz um piquezinho na orelha para fazer um testezinho ali do lactato para tentar avaliar isso, colocar num gráfico e avaliar nível de pico de performance. Com esse dispositivo, ele vai estar dando exatamente, é como se fosse um sensor de lactato contínuo, real time, que vai meio que determinar o seu pico de performance. Então, ele vai olhar ali e vai ver o desempenho metabólico seu e vai olhar a capacidade do corpo de realizar aqueles exercícios intensos. Então, ele vai estar medindo entre o indicador da intensidade do treino e da fadiga. Então, por que é isso importante? Porque o importante é você determinar o limiar de lactato. Porque você vai ver aonde está a sua maior intensidade, aquilo que você pode melhorar no seu desempenho, você vai otimizar o protocolo, você vai otimizar seu treino e vai te avisar também da fadiga, entendeu? Então o que eles, a cabeça deles é exatamente isso. É uma coisa individualizada. A coleta e esse monitoramento contínuo, real time, que isso pode fazer, ele vai gerar uma resposta individualizada e personalizada para cada indivíduo. E fechando aí, que eu achei sensacional também, que o próximo passo deles também, que eles estão com um projeto para poder fazer o monitoramento do nível de cortisol. Isso eu achei sensacional. Porque cortisol todo mundo conhece, não precisa ser médico, todo mundo fala, tá com cortisol alto, tá muito estressado e tudo mais. E nesse eu vou colocar nos nós 5, porque eu sou considerada, por algumas pessoas, como a estressada do grupo, sendo que eu não sou estressada. Eu sou ativa, é diferente, eu sou empolgada, entendeu? Mas agora você pensa bem, e cortisol é uma coisa realmente que eu acho que porque cada um, às vezes, uma mesma experiência ou um mesmo fato desencadeia reações diferentes nas pessoas ou comportamentos diferentes nas pessoas, entendeu? Então, o nível de cortisol realmente pode variar. Às vezes, alguma coisa que vai deixar totalmente estressado uma pessoa não vai deixar outra. Por exemplo, eu lembro. Aí vou contar uma história aí pequena. Eu lembro quando, por exemplo, eu viajei com a minha prima para Paris há muitos anos atrás, que assim, não tinha nem como habilitar celular fora, era uma coisa caríssima, impossível. Então, a gente fez minha prima extremamente organizada. Eu, geralmente, quando eu viajo, eu comprava um livro e lia lendo dentro do avião para saber o que eu tinha que fazer no local. Entendeu? Mal reservava o hotel e reservar a passagem. Deu para ver que a gente vai viajar para Amsterdã, nem eu nem Ricardo compramos passagem ainda. O roteiro do Eduardo já tá todo feito pelo Manos. Mas, enfim. E aí, a gente viajou, a gente imprimiu o roteiro, levei um tablet, mas no primeiro dia do roteiro, a gente visitou Montmartre e a gente foi jantar no restaurante. A gente tinha passado numa loja que uma proprietária era uma asiática, não sei se era chinesa ou enfim, coreana ou japonesa. E quando eu estava no restaurante jantando, que a gente ia voltar porque já estava bem de noite, minha prima falou assim: pega o roteiro, porque a gente vai ver a questão do roteiro de amanhã, já ver essas coisas.
Tô eu procurando no roteiro, o mapa, o papel dobrado, cadê? Não tinha, não sabia onde estava, peguei o casaco, não sabia. Minha prima foi ficando nervosa. Falei, a gente se perdeu. Eu falei, gente, olha, eu sei voltar. A gente pega o funicular e chega ao metrô. Se a gente se perder no caminho pro metrô, é só perguntar cadê o metrô. Não é possível. Ela me fez levantar do restaurante, descer. Eu encontrei a chinesa subindo, já fora da loja. Ela mal falava francês, eu falava um francês básico. Eu consegui fazer a chinesa descer, abrir a loja dela, para eu procurar o mapa, a qual eu não achei. E aí volto eu pro restaurante com medo de apanhar, entendeu? Porque minha prima estava extremamente nervosa e eu não achei o mapa. A gente chegou no hotel, todo mundo vivo, beleza. Então, assim, você vê, se eu tivesse com o dispositivo e ela também, com certeza, meu nível de cortisol, que eu comecei a rir. Eu só ria, porque eu achava extremamente engraçado. E ela estava extremamente nervosa com a situação. Então, com certeza, você vê que vão ser dois resultados diferentes, de duas pessoas diferentes, mas expostas à mesma situação, entendeu? Por exemplo, quem viaja comigo, os meninos já sabem também que eu deixo o nível de cortisol de todo mundo alto, porque eu quase não dou trabalho. Mas é isso, assim, eu achei, em resumo, eu achei super interessante as ideias dele dessa questão do monitoramento de biomarcadores. Isso eu achei sensacional. Vamos pensar assim, a gente fala muito essa questão de monitoramento, e a gente sabe que tem as questões de saúde. Fabrício também trabalha monitoramento, né, Fabrício? Sim, e aí, assim, monitorar o corpo humano. Agora, como é que tá essa questão de monitoramento social? Porque é uma coisa muito Black Mirror, e aí isso me assusta um pouquinho. Na realidade, fala pra gente o que você viu lá. Na realidade, isso já está acontecendo, Eduardo, é um pouco assustador. De 99 a 2019, toda a evolução em segurança pública, no Big Brother mesmo da cidade, se tratava em ter câmeras com mais resolução, gravadores que gravavam mais tempo, e as funcionalidades eram incrivelmente duas: visualizar ao vivo e gravar, acabou. Aí, no final de 2019, a avó da inteligência artificial para a segurança pública começou com o vídeo analítico, que eram funções básicas. Reconhecimento facial, ainda primitivo, contagem de pessoas, intrusão de espaços. Só que o que acontece, Eduardo? Em 2022, com a invenção da IA generativa, a gente fala em IA como se fosse algo de longa data, né? Mas não tem 3 anos. 30 de novembro de 22 foi lançado o ChatGPT. As coisas mudaram tão rápido que não dá tempo para a gente entender essa mudança. Hoje, as câmeras, quando eu falo câmeras, assim, a gente está sendo vigiado o tempo todo, né? Estabelecimentos comerciais, condomínios, trânsito, rua, aeroporto, escolas, dificilmente tem um lugar que não tem uma câmera nos filmando. E aí a gente tem a realidade que já existe na China, e a gente tem o que está disponível no Brasil e está começando de maneira lenta e assustadora e preocupante, né? Se a gente vai para a China, as câmeras não detectam mais só a face. Elas detectam a face, elas detectam o ritmo da caminhada, o ângulo das pernas. Elas têm vários biomarcadores para identificar que o indivíduo é aquele indivíduo. Lá na China, todo chinês tem o Face ID. O reconhecimento facial é a identidade oficial do chinês. Só que tudo tá na mão do governo. E todas as câmeras têm acesso a isso. Então, por exemplo, eu vou da China, já vou chegar no Brasil. Então, imagina que um criminoso, ele comete um crime na China, ele tem que fugir pelos túneis, que nem fugiam as tartarugas ninja, né? Ele não tem como andar na superfície, porque alguma câmera vai pegar e ele vai ser preso. E não é um chinesinho que está olhando ele lá, bandido, pega bandido. Não, é uma IA que vai fazer isso. E a IA, ela começa cada vez mais, disponível no Brasil e em execução na China, a analisar comportamentos suspeitos. Pessoas suspeitas. Histórico de comportamentos suspeitos. E aí a gente entra em uma questão assim, no momento que a IA ela detectar como um indivíduo suspeito, alguém que tem uma cor ou raça, que matematicamente cometeu mais crimes, e ela for racista, processa a IA ou processa o governo? O governo. O governo. A base de dados tem viés. Eu entendi um viés. É um viés escroto. Que vai acontecer.
Não, está acontecendo. Só que na China, o governo manda e desmanda e faz o que acontece. Só que aí a gente imagina que isso está muito longe do Brasil. Mas vamos lembrar do Covid que teve aí e enriqueceu a base de dados do governo de maneira significativa? E a gente tem outras bases de dados públicas que só estão faltando serem conectadas. Tem a base da UICN, Identificação Civil Nacional, que é do TSE, que tem reconhecimento, que tem a biometria facial. Tem a base da CNH, todo mundo que vai tirar uma carteira de habilitação tem também, sem contar de bancos que tem que fazer facial, estádio. No momento que tudo isso começar a se juntar, a minha preocupação é assim, para que caminho a gente vai? Para a gente ter segurança, a gente vai ter que ter controle. A que nível esse controle das pessoas vai existir para ter segurança? Eu não estou falando algo Black Mirror, utópico ou futuro. Já acontece na China, toda a tecnologia da China já está disponível no Brasil. Só está com base de dados descentralizada. Me tira uma dúvida. Quando você fala desses processos, né, e eu entendo que existem bases de dados brasileiras que a gente tem a nossa imagem, tem no título, tem um monte de local. Essa possível fusão, ou essa possível junção, né, desse sistema, isso não é minha área, mas não fere LGPD, não tem nada que proteja a gente dessa fusão toda, ou a gente está realmente, a gente vai num barco perdido e vai acontecer essa fusão? Ou já aconteceu também? Na realidade, ela está acontecendo, existe a LGPD, mas a LGPD ela não consegue prever em legislação coisas que vão acontecer no futuro. A LGPD ela foi desenhada antes da IA generativa. Então, muitas coisas elas não tem como prever. Vamos dar um outro exemplo, né? A IA generativa em meios comerciais, ela está sendo largamente utilizada, meus clientes utilizam, para prever uma fila quando vai acontecer daqui a 3 minutos. Conta quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, conta o comportamento, quantos estão atendendo e prevê a fila. Só que da mesma forma que ela prevê a fila, ela também pode prever o comportamento do consumidor. Ela pode prever se o Ricardo chegou num estabelecimento, na frente de um produto, pegou na mão, pensou se vai comprar ou não vai comprar, devolveu, adivinha o spam que ele vai receber depois é do quê? Do produto que ele não comprou. Então, ela está invadindo de maneira sistemática todos os setores da sociedade. E, cara, beleza, reduz filas, eu não estou criticando, eu acho muito legal. Reduz filas, engarrafamento no trânsito, né? IA para o trânsito, que muda a fase das sinaleiras para os veículos se deslocarem, melhorando a mobilidade urbana. Só que ela está acontecendo muito rápido, em uma velocidade que a gente não percebe. Por 20 anos só mudou a qualidade das câmeras. Agora, de 2 anos e pouco para cá, mudou mais do que nos últimos 2.000 anos. Mas não dá tempo de ver. Ô Fabrício, só complementar, né, nessa questão de segurança pública, né, aqui em São Paulo a gente tem um programa que chama Smart Sampa, você deve conhecer. Eu sei. Tanto que ele tá sendo responsável por fazer a identificação, né, realmente de vários foragidos e várias pessoas que são procuradas pela polícia. Tanto que no carnaval desse ano pediram para desligar o sistema. Não sei se vocês chegaram a ver essas reportagens. Porque é um sistema que ele usa já as câmeras que existem, mas eles embutiram ferramentas de IA generativa e de IA preditiva para prever furto, para reconhecer padrões, reconhecer pessoas e tudo mais. Então já é uma coisa que a gente já está sendo afetado hoje no dia a dia, mesmo que a gente não saiba, né? Mas até onde esse reconhecimento de comportamentos, que é baseado em estatísticas, ele não pode ser racista ou misógino em alguma situação? E a questão que eu sempre coloco da China é porque eles estão na nossa frente e a gente está caminhando nessa direção. Se a gente vai chegar lá ou não, eu não sei. Por exemplo, Ricardo, dá um exemplo da última viagem para a China, uma situação que tu passou lá, bem legal nesse sentido. Estava num grupo de pessoas, né, conhecendo alguns lugares, e a pessoa que era responsável pela imersão comentou de um caso que eles viveram durante uma das imersões, né, que uma pessoa esqueceu a mochila num dos pontos turísticos e depois a pessoa que pegou a mochila por engano, ela foi localizada. Ela foi localizada em coisa de 15 minutos e a pessoa foi até a delegacia para devolver a mochila e mostrou que realmente tinha pego por engano, porque a mochila dele era muito parecida.
né? Então, a partir do momento que você tem todo esse monitoramento, quando a gente está falando de Pequim, a gente está falando de uma câmera para cada 6 chinesinhos. Então, é uma cidade extremamente monitorada, tudo que acontece na cidade você tem gravado, e é muito o que o Fabrício falou, né? Você quer cometer alguma coisa, você tem que fugir por algum lugar que tem que ser subsolo, porque a cidade inteira ela é monitorada. E mais do que isso, né? As pessoas lá têm 2 certezas, que se ela cometer um crime, ela vai ser presa, ela vai ser identificada, ela vai ser presa, e se ela for presa, ela vai cumprir a pena inteira. Não tem a questão que a gente tem aqui, que é, legal, cumpriu metade da pena, sai por bom comportamento. Então, a questão do controle e da validação por câmeras entra muito, né, na questão da segurança pública, porque as pessoas não vão cometer crime porque sabem que vão ser punidas. Veja bem, isso me dá um pouco de medo. No Brasil, a gente tem a mesma tecnologia que tem na China. Não fica nada para trás. Só a gente não tem a mesma legislação, o mesmo controle do governo e a mesma base centralizada. Mas as coisas estão caminhando nesse sentido. Eu começo a ficar um pouco com medo, viu? Medo, porque assim, sempre falo isso, a legislação ela acontece com atraso, né? Agora a gente sabe, por exemplo, que os celulares faziam muito mal para as crianças e que não deveriam ter sido dados lá atrás. Então, a gente está sempre meio que pensando, recorrendo a algumas questões meio que, sabe, vamos apagar o fogo, né? Então, assim, essa é uma área que eu sei que preocupa bastante, porque são muitos dados, né? Aproveitando que o Ricardo falou dessa história. Aí a gente tem que ver só. Não pode falar, Ricardo. Essa questão do receio, né, das legislações, né, o que acontece? É aí que eu vejo a grande diferença do modelo chinês para o modelo brasileiro, americano ou europeu, né? O chinês, ele não está preocupado num primeiro momento em legislar. Ele dá liberdade para que todo mundo faça e crie soluções, e depois que as soluções estão criadas, aí sim ele pensa como ele vai controlar, né? E a regra do jogo é muito clara. Isso pode, isso não pode. Aqui, né, e nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem uma questão de conflito muito grande, porque antes de fazer qualquer coisa, você tem que submeter para 15 comitês, para 10 associações diferentes, esperar a aprovação de 15 órgãos diferentes para poder fazer alguma coisa. Então, isso atrasa um pouco a inovação, né? Então, tem coisas que a China chegou onde chegou nos 30 últimos anos por conta disso. É só você ver. Hoje você tem mais de 180 montadoras de veículo lá. As 180 vão se sustentar? Não, ao longo do tempo, uma vai comprar outra, uma vai crescer, a outra vai vender a propriedade intelectual dos produtos para menor, e o mercado se regula assim. E aí eles estão muito preocupados em quê? Vamos deixar acontecer e quando começar a surgir os problemas, a gente regulamenta de alguma forma. Aqui, a gente tem uma visão diferente. Eu vou primeiro fechar tudo e depois eu vou pensando brechas para abrir isso de alguma forma para permitir com que isso seja feito. É uma visão bem diferente, né, de mundo. Vamos aproveitar, Ricardo, que assim, para todo mundo entender, né? O Ricardo estava com a gente no Vale do Silício, mas ele também foi recentemente para uma imersão na China. Eu sempre brinco que é assim, né? Como é que é estar no futuro? Né? Compartilha com todo mundo assim, essa experiência de viagem no tempo que você teve. Porque, claro, cara, assim, eu sei que é aquela coisa, esquece tudo que a gente leu na história, o mundo é outro. E conta pra gente como é que foi. Eu falo que eu tive um choque de realidade muito grande. Quando você vai para os eventos nos Estados Unidos, a gente já sabe que existe, a gente sabe que as coisas lá acontecem, e é mais parte do nosso dia a dia, né? Às vezes é um pouco mais distante a aplicabilidade por conta de algumas regras, custos, às vezes, para trazer uma tecnologia para o Brasil. Quando você chega na China, além da discrepância em questão de tecnologia, eles saíram de um país extremamente agrícola 30 anos atrás, que as pessoas passavam fome, para cidades que hoje são potências mundiais em tecnologia, né? Então, eles conseguiram, né, com a ajuda do governo, com toda a questão social que eles têm, sair e construir algo que é admirável, né? Quando você vai para as empresas, você vê a vontade das empresas de fazer negócio, né? Então, eles estão ávidos por conhecer pessoas de fora, conhecer pessoas de outros países, disponibilizar, ajudar a levar as coisas deles para o resto do mundo e também trazer coisas do resto do mundo para dentro da China, né? Eles abriram muito.
Uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão de consumismo, que eu tinha a visão que, né? O chinesinho é tudo pobre, eles não investem, não têm hábitos de consumo muito fortes. É muito pelo contrário, principalmente nas grandes cidades, que foi onde a gente ficou, você vê um consumismo absurdo. Lojas e lojas super caras, lojas de grife, e o pessoal saindo com sacolas e sacolas. A gente ficou atrás da Nanjing Road, que é a maior rua de Xangai. Na mesma rua, né, coisa de 4 quarteirões diferentes, tinham 3 lojas da Rolex, e as lojas sempre cheias. Né? Então você vê um consumismo muito forte, né? E você vê a mulherada tudo andando de bolsa de marca na rua, né? E tudo muito sem preocupação. Então o que me chamou a atenção foi a questão de segurança. Cara, a gente andou por lá, por tudo quanto é lugar de metrô, andou a pé, sem a preocupação de se eu ia conseguir me comunicar ou se eu ia ser assaltado, alguma coisa do gênero, coisa que, quando a gente foi para São Francisco, lá na imersão, que a gente foi todo mundo junto, a gente não tinha essa tranquilidade de deixar as coisas no carro. Né? A gente teve que sair, alguns lugares, sair com coisas do carro, porque a gente sabia que não podia deixar dentro do carro. Tem gente que saiu Então, até E a correndo. gente confiava na chinesinha, né? Não, mas na chinesinha a gente confiava, Ricardo. Na chinesinha a gente confiava. Fabrício de pelo menos largar as coisas com ela no meio da rua. Assim. Não confiei. Pra sair assistir correndo. o jogo. E aí o que me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção na China foi, aqui no Brasil a gente tem o quê? 5, 6 modelos de negócio? É B2B, B2C, B2B2C e alguns outros. Na China, eles têm mais de 20 modelos de negócio. Então, às vezes, você para conhecer o ecossistema inteiro de negócio da China, você passa 1, 2 meses para entender os modelos de negócio, como você pode fazer negócio com as empresas, como que as empresas podem ajudar você de alguma forma, né? E é muito claro, assim, o governo, ele não proíbe as empresas, ele não é sócio das empresas igual a gente vê, né, veiculado para tudo quanto é lugar. Ele tem uma regulamentação muito clara e as empresas, quando ela entra para o jogo, ela sabe, ó, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. E é muito claro, não tem mudança de regra no meio do caminho, igual a gente tem aqui nos Estados Unidos, né? Então, às vezes, você está desenvolvendo um negócio, surge uma determinação nova que inviabiliza metade do teu produto. Então, você jogou fora o investimento aí, às vezes, 6 meses do que você estava fazendo lá no caminho. Né? Então, isso me chamou bastante atenção. Agora, Edu, eu vou te moderar agora. Então, Quero ver você falando. Não, assim, eu segui uma linha de educational health, né, e de digital health, né? Eu acho que, em termos de educational health, educational, né? Vamos pensar em educational. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Não acho que é uma ferramenta segura para crianças e para adolescentes. Eu acho que tem um mercado muito grande de construção, de personalização, de processos de conhecimento, muitos agentes, muitas coisas interessantes que vão facilitar muito, né? Hoje eu comecei a acessar o Comet e o Comet consegui fazer um processo hoje no Comet que normalmente me levaria 3 semanas de trabalho. Então, assim, tem uma potência muito grande. Eu acho que, em termos de digital health, principalmente na saúde, eu tenho visto muita coisa personalizada para odonto, para medicina, para imagem, mas eu acho que a gente tem uma área muito importante aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem um modelo de saúde, de prevenção e promoção, centrado numa atenção básica, com muitos dados. Então, assim, se a gente juntar isso com wearables, né, com os dados que todo mundo coleta, isso vai dar uma explosão, assim, de produção, de prevenção, sabe? Eu não sei, eu penso mais ou menos assim, eu sei quantas pessoas adoecem, onde adoecem, do que adoecem, qual é a temperatura, qual é a previsão. Se juntar tudo isso, eu consigo prever até estoque de medicamento por ano, entendeu? E aí, assim, cada vez mais você vai gerar uma gestão de saúde pública com dados maravilhosos. Imagina assim, gente, a gente já tem muitos dados, a gente tem muitos e muitos dados, né? O Sistema Único de Saúde, que é a minha área de doutorado, de expertise, cara, é muita informação, DataSUS, tudo. Se a gente conseguir articular isso, se a gente conseguir profissionalizar as secretarias municipais de saúde,
dar ferramenta para essas pessoas. Eu acho que essa é uma grande potência e tem gente de olho aqui no país. Eu sempre falo isso, que assim, profissional de saúde que não está pensando em utilizar a IA vai perder mercado. A frase que a Camila usou, eu gosto de usar muito assim, você não vai perder o seu trabalho para a inteligência artificial, mas alguém com a tua formação, com a mesma graduação e especialização e que sabe IA, vai tomar o teu lugar de 99 que ficaram parados para trás, né? Porque, assim, a gente precisa de enfermeiro que entenda de IA, fisioterapeuta. Eu estava conversando com meu personal trainer hoje, ele falou assim, explicando, educador físico. Cara, como assim educador físico? Se você começar a pensar, esses humanoides, esses robôs humanoides que precisam de movimento para entender fisiologia do movimento, junto com o fisioterapeuta, para desenvolver humanização. É isso, cara, é isso. Então, assim, vai precisar de gente. Agora, eu acho que esses dois braços são muito fortes para mim. Eu vi muita coisa lá. Educação e saúde. Educação com processo de personalização absurdo. Eu acho que saúde, muita ferramenta, assim, muita ferramenta de diagnóstico oral, muita ferramenta de diagnóstico por imagem, muita ferramenta que eu acho que vai trazer uma agilidade. Mas, gente, foi assim quando inventaram o raio-x, foi assim quando inventaram a tomografia computadorizada, quando inventaram a ressonância magnética, vai dando umas agilidades no trabalho. Eu acho que é isso. Edu, mais do que isso, como falei, por que eu coloquei como meu tema aí a área não só da saúde, no caso eu peguei essa palestra do Wearable, mas eu coloquei IA e ética, porque como eu falei, a gente tem que sempre pensar que a gente não tem um produto. Se a gente colocar como um produto, não é um produto a gente que mexe com saúde, a gente mexe com vida, a gente mexe com um ser humano, não é um produto. Então, por isso que eu sempre bato na tecla com relação à ética, a pegar e fazer, assim, se tiver que processar ou manipular esses dados, manipular não naquela coisa negativa, na conotação negativa, no sentido de trabalhar com aqueles dados, aquilo dali tem que ser dentro de LGPD, dentro de ética, tem que ser submetido a um projeto de pesquisa, tem que estar acompanhado por um comitê de ética e pesquisa. Você sabe o que eu estou falando, entendeu? Então, assim, exatamente para a gente poder ir caminhando e a gente poder alcançar essa logística. E o principal beneficiado, a gente pensa no Brasil como realmente como um país que, na verdade, tem uma extensão de continente. E nós, assim, a maioria de nós estamos em cidades grandes e estruturadas. E aí você imagina que a gente realmente desenvolve ferramentas confiáveis, fidedignas, que obedecem à nossa legislação, que obedecem à questão da ética e o uso de IA, e a gente pode oferecer isso para onde, por exemplo, o especialista não chega. Sabe? Isso de qualquer área de saúde, sabe? Então, de onde é aquele lugar remoto que ele às vezes não pode chegar, mas às vezes ele consegue o sinal. Você vê igual no Amazonas, que você falou que você tem uma conexão de internet boa e tudo mais. Então, essas ferramentas, elas vão poder ser utilizadas para tudo? Não, mas tem muitas coisas, porque é um campo inexplorado praticamente, mas tem muitas coisas que, se bem feitas, entendeu? Seguindo todas as regras, elas vão ajudar principalmente aquelas pessoas que não têm o acesso. E é isso que eu acho legal da IA, é ajudar quem não tem acesso. Eu sempre falo assim, a gente só tem que tomar um cuidado, as pessoas precisam tomar um cuidado, porque assim, como é que funcionam as Big Techs, né? E aí eu falo isso porque eu vivenciei isso lá e eu acho que é uma coisa que eu tenho aprendido a entender. A Big Tech vem, chega e faz assim, façam, não quero saber, façam. Só que se isso começar a acontecer sem que médicos entendam de IA, enfermeiros, educadores, professores, eles vão chegar, eles passam por cima da gente, alguém tem que gritar e falar assim, gente, a anamnese não é isso, não pode, isso fere isso. E eu acho que esse é um grande problema que a gente tem hoje aqui no Brasil, Camilo, porque assim, os nossos colegas profissionais de saúde ainda estão entendendo o IA como se fosse uma coisa de TI, uma coisa de... Não é uma coisa que vai atropelar todo mundo na nossa área, e assim, tem que ter fisioterapeuta que entenda de IA, médico, dentista, psicólogo, engenheiro, advogado, eletricista, mas na saúde, e é uma área que está todo mundo de olho esse ano, os próximos anos está todo mundo de olho na saúde, né?
se a gente não começar a se articular entre, sabe, os profissionais, assim, a OAB foi uma que já começou a fazer isso, a OAB começou a cantar a pedra o que pode e não pode fazer com inteligência artificial. Gente, olha só, se não começarem a legislar em alguns aspectos, a coisa vai ser uma tragédia. Audiovisual, por exemplo, já está perdendo emprego, o povo não está fazendo comercial, está utilizando IA para isso, as cadeias. Uma coisa é só eu fazer um videozinho aqui no View3 para brincar, outra coisa é uma empresa que gastava 4,5 milhões numa campanha publicitária que tinha uma cadeia toda e que agora está gastando $400 num comercial de IA. Então, assim, a minha única preocupação na saúde é essa, que a gente ainda não consegue discutir. Aí, daqui a pouco, eles começam a se meter no trabalho da enfermagem, da farmácia, da medicina, e está todo mundo assim. Mas, o que é IA? O que é, né? Eduardo, a minha preocupação com relação a isso é o seguinte, muitas vezes no Brasil, a inovação, ela vem ignorando a legislação, atropelando toda a legislação e depois conserta. Eu vou dar um exemplo do Uber, né? Os taxistas pagavam 200, 300 mil por uma placa de táxi, tinha um custo de concessão. Quando contratavam alguém, tinha que ser CLT, pagar imposto, veio o Uber, botou o carro de todo mundo, ninguém é funcionário de ninguém, cobra menos, deu brigas, deu morte, deu um monte de coisa, mas e depois a legislação veio e... Tá, mas aí você entende que assim, aí eu vou pegar o gancho que a Camila falou. Tudo bem, Uber é transporte, a gente entende, mas assim, saúde é vida. Saúde não pode ser um produto, entendeu? Não pode, porque assim, eu não posso arriscar. Nunca vai ser um produto. Nunca vai ser um produto, porque aí a gente entra no modelo americano de saúde, porque assim, eu não posso permitir que a saúde se transforme num produto, porque uma coisa é oferecer um serviço de transporte de comunicação entre usuário e empreendedor, a outra coisa é você estar falando com rim, com transplante, com, sabe? E isso, mas assim, esse modelo das Big Techs, ele funcionou, assim, amigo, ele funciona em diversas áreas. A gente não pode importar ele para a saúde, porque a saúde, se der errado, ela mata. Ela não, sabe, faliu essa empresa, que pena. Não dá para dizer assim, olha, vamos lá, se o cara criar, o pessoal da Big Tech faz assim, vamos abrir aqui, vamos inventar esse negócio aqui que você coloca essa máscara e faz uma viagem 3D. Vamos inventar um NFT que todo mundo investe dinheiro e deu errado, quebrou. Beleza. Outra coisa é você inventar uma IA para auxiliar um processo neurocirúrgico. Cara, se dá merda, vai matar alguém. Não pode ser a mesma linha de pensamento, entendeu, amigo? Essa é a minha grande preocupação, trazer esse... A minha preocupação é a mesma. Eu dei o exemplo só de um histórico onde já atropelou toda a legislação e ignorou ela. Então, o IA tem que ser colocada como uma ferramenta. Ela vai ser uma ferramenta utilizada, entendeu? Mas ainda vai ter aquela interface homem-máquina, entendeu? Então é isso que a gente está colocando. Ela pode ser uma ferramenta maravilhosa, entendeu? Ela pode ser uma ferramenta que vai dar dados para você, igual eu falei do Wearable. Ele vai dar um monte de dados que às vezes podem estar perdidos e você consegue conectar esses dados e você fazer uma adequação personalizada para aquele paciente. Ou no caso que a gente falou das as LLMs que estão transcrevendo e até ajeitando no prontuário o que isso propicia para o médico. Aquilo que a gente sempre quis, mais tempo para olhar para o paciente, para encostar no paciente, para examinar o paciente, para ter um cuidado, porque isso daí a IA não vai substituir, que é até essa questão da empatia, entendeu? Que é uma coisa entre humanos. Então, não, a questão é enxergar a IA o que ela é para dentro da área de saúde, que ela é uma ferramenta que pode trazer muitos benefícios, mas que também tem que estar sujeita a toda uma ética e a toda uma pesquisa que ela é envolvida para que ela possa ser utilizada. Porque o preço dela dar errado é muito caro para se pagar. Então, não é que ela não pode ser utilizada, ela tem que ser bem utilizada e adequada para aquele propósito a qual ela foi feita. Eu sou a mais empolgada, muito... todo mundo sabe que eu sou muito empolgada, vocês me conhecem, mas ao mesmo tempo eu sou muito correta. Que a gente vai passar por uma mudança no nosso fluxo de trabalho, isso independente da área que você trabalha, tá? Hoje a gente ainda tem muito receio da IA, mas eu concordo muito com a frase do criador, né, da Ethereum,
né? Que é assim, ó, o nosso modelo de trabalho tem que mudar. Vai ser o quê? Ó? Eu, 1 ano, eu vou pedir para o IA fazer, a IA vai processar, vai criar as coisas e vai me devolver, e eu, humano, tenho que validar isso depois e tomar a decisão. Né? Então, eu acho que esse é a grande diferencial que tem. O nosso olhar, ele ainda é muito importante perto de tudo que é criado com o IA. Né? E aí, falando da área de saúde, né, eu queria a opinião de vocês dois sobre a parte de DNA de um dos keynotes do último dia. Foi depois da Fei Li, que eles estavam falando de recuperar animais ou recuperar vidas que já foram tiradas ou estão extintas de acordo com o estudo do DNA. E aí a pergunta que a Camila me fez foi sensacional. Foi assim, ó, mas por que eu vou trazer de volta algo que já está extinto, sendo que eu posso preservar um animal de entrar em extinção? Eu tenho um viés para responder, mas eu queria a opinião de vocês dois. A opinião, porque a gente saiu discutindo, eu estava sentada do seu lado, e a gente saiu discutindo isso daí, de bater boca, de sair discutindo da palestra dessa forma. Porque você sabe que... Aí, por isso que eu estou te falando. A gente da área da saúde, eu sei que Edu está se coçando para responder, mas, Edu, a gente aprende o que é consciência, ética e moral. Tô errada? Não, a gente aprende isso. Assim, e a gente tem isso muito. A gente, por exemplo, a medicina tem um código de ética, a gente tem legislação, a gente tem conselhos, a gente tem comitê de ética e pesquisa em hospital e tudo mais. E uma coisa que eu falei, que eu fiquei chocada, eu fiquei horrorizada com a frase que foi falada lá, porque realmente eu fiquei chocada. E ele falou assim: essa frase foi falada lá. Porque é muito mais fácil a gente desextinguir algo que foi extinto do que preservar algo que existe hoje. Eu dando a minha parte, por isso que eu estou estudando muito a respeito de ética, muito a respeito de inteligência artificial, assim, porque eu acho que isso é importante, e tem que ter alguém estudando, e tem que ter alguém falando, olha, isso, e parando para pensar. E parando para pensar, por exemplo, a respeito de uma frase dessa, entendeu? Edu, fale. É assim, eu sei que talvez não seja o que você queira ouvir ou que as pessoas concordem, mas assim, eu vou dar a minha posição, né? Eu entendo que se a gente chegou no momento que a gente chegou agora, foi por uma sucessão de fatos e que desencadearam uma história dessa maneira. Eu acho que se a gente tem tecnologias hoje para conseguir preservar o que a gente já tem e manter uma qualidade sem alterar o percurso desse processo, eu acho que isso é válido. Eu tenho muito receio em que ela seja utilizada, por exemplo, para resgatar espécies que já foram, que infelizmente foram extintas por algum motivo, mas eu tenho muito medo de trazer de volta uma espécie e causar um desequilíbrio muito maior do que seria esse benefício. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Porque quando o cara me posta, por exemplo, que com a ajuda da inteligência artificial eles conseguiram clonar os dois lobos que deram o nome de Rômulo Lema, mas peraí, o que isso vai acontecer no meio ambiente? E aí a gente teria que ter pessoas nessa área de genética, de meio ambiente. Vamos lá, gente. Quando você viaja do Portugal para o Brasil, você não pode trazer um bacalhau se não tiver uma estruturação de saúde pública. Os caras querem me trazer uma espécie de... Qual é, sabe, a contextualização? Então, eu acho que a inteligência artificial, nesses aspectos éticos, ela pode e deve ser utilizada para benefício, para descoberta de doenças, mas existe um limite técnico aí que é assim, não é brincar de Deus, porque quando brinca de Deus, dá merda. A gente sabe que dá merda. Então, Eduardo, tu não era tão fã de Jurassic Park, então, assim? Odeio esse filme, odeio esse conceito, odeio essa história, sabe? Não, peraí, bicho. Sabe? Foi uma situação que houve... Cara, eu tenho muito medo, juro para você, eu tenho muito medo de o povo que perde o controle com essas inteligências artificiais começarem a recriar espécies que já foram extintas e que vão causar um desequilíbrio. Porra, bicho, isso é uma destruição. Você imagina trazer de volta uma espécie que pode acabar com a Amazônia, gente. É um risco danado, tá doido? Não mexe. Deixa o que está quieto. Vamos cuidar do que a gente pode cuidar, do que a gente pode salvar, tal, mas... Estão criando novas espécies. Vocês viram agora que o Grok liberou e os chineses estão comprando a rodo lá, as namoradas virtual, que libera por níveis, assim. Estão fazendo novas espécies aí para consumo de
Ai, gente, é sério. Eu estou muito na esperança de que aconteça o mesmo que aconteceu com a gente com os dinossauros. Vem o esteroide, mata todo mundo, fluf, tá ótimo. A gente não merece estar nesse planeta, sabe? Não, eu sempre. Lembra que eu falei para vocês de Las Vegas? Las Vegas, para mim, é um zoológico. Os alienígenas ficam olhando a gente lá de cima. Gente, que povo idiota, olha que aquele povo, que espécie burra, fica correndo para lá e para cá no calor, sabe? Não vamos. Ó, esse povo que for misturar genética com IA vai ser a área que vai dar merda. Aguardem. Vai. Edu, a gente já tem 1h20 de live já, a gente já riu um pouco, já viu porque que o grupo é tão engraçado e porque cada um é realmente de uma área e cada um tem opiniões, desde opiniões tranquilas a opiniões extremamente Loucura, né? polêmicas. Loucura. Gente, então vamos terminar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente precisa dormir. Amanhã é feriado aqui em Manaus. Legal. Feriado. 5 de setembro é feriado, elevação do Amazonas, a categoria de algum feriado, assim. Maravilhoso. Eu acho que ninguém mandou perguntas. Agradecer a todo mundo que participou, pedir desculpa da correria, de erramos alguns momentos, mas acabamos acertando, né, pessoal? Mas aprendemos, né, também, né? Sim. Aprendemos muito, né? Agora, vocês imaginem isso, 7 dias juntos, se batendo no almoço. O que você viu? O que você... Gente, obrigado, viu? Obrigado, meninos. Bom descanso, boa noite. Bom descanso, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Obrigado. Tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí, pessoal. É.